Olá, a gente já parou para pensar em como um monte de palavras soltas se transformam em ideias, em histórias, em conversas que fazem sentido? Pois é, a resposta está numa espécie de kit de ferramentas da nossa língua. Hoje a gente vai abrir essa caixa e dar uma olhada em cada uma das 10 peças essenciais que constroem tudo que a gente fala em português. O nosso mapa aqui é bem simples. Primeiro, a gente vai entender quais são as 10 categorias gerais. Depois, vamos mergulhar nos grupos de palavras que dão nome às coisas, naqueles que criam ação e, por último, nas pecinhas que conectam tudo. No final, a gente junta tudo para montar frases com sentido. Vamos lá. E essa é a grande pergunta, né? Pensa só, existe um dicionário inteiro, um universo de palavras. Como é que a gente sabe qual vai aonde? Como a nossa mente pega esse caos e organiza tudo numa frase que todo mundo entende? Parece uma coisa de outro mundo, mas a solução é bem mais simples do que parece. A resposta está toda nesse número aí. 10. Apenas 10. Qualquer palavra, mas qualquer palavra mesmo da língua portuguesa se encaixa em uma dessas 10 categorias. São as nossas ferramentas. Com elas a gente consegue construir qualquer ideia que dê na telha. Bora começar pelo primeiro compartimento do nosso kit, o grupo do nome. Imagina que essas palavras são como os tijolos de uma construção. São as peças básicas, a matéria-prima, é a partir delas que a gente começa a construir qualquer sentença. E a estrela desse grupo, a peça central, é o substantivo. É bem simples. É a palavra que dá nome a tudo. Tudo mesmo. Se dá para apontar, se dá para sentir, se dá para imaginar, provavelmente tem um substantivo para isso. De casa até amor é sempre o nosso ponto de partida. Então tá, vamos começar com um substantivo bem simples. Casa. Ok, é uma palavra, um conceito, mas ainda está meio solto no ar, né? A gente pode e deve ser mais específico. E olha só o que acontece quando a gente coloca uma palavrinha minúscula na frente. A. Esse é o artigo. Agora, não é mais uma casa qualquer, perdida por aí. É a casa. Uma casa específica. O artigo chega para definir, para dar um foco no nosso substantivo. Legal, mas e se a gente quisesse dar uma qualidade para essa casa? A gente adiciona grande. Pronto. Esse é o adjetivo. Ele dá uma característica, uma cor, uma textura. Agora a nossa casa já tem uma identidade, uma imagem na nossa cabeça. Vamos colocar mais uma camada aí. Minha. Essa palavrinha é o pronome. Ele é super útil, porque pode tanto acompanhar o nome, como aqui, indicando de quem é a casa, quanto pode até substituir a palavra casa por completo. Isso evita a repetição e deixa a nossa fala muito mais fluida. E para fechar esse grupo, a quantidade. Quando a gente usa 3, que é um numeral, a gente dá uma dimensão exata para a coisa toda. Poderia ser quantidade, como 3, ou ordem, tipo terceira. Percebem? A gente partiu de uma palavra e construiu uma imagem bem completa em volta dela. Certo, já temos os nossos tijolos, o nosso material de construção. Mas, um monte de tijolo empilhado não é uma casa. Falta alguma coisa, falta movimento, falta ação. Então vamos para o próximo compartimento da nossa caixa de ferramentas, o motor da frase. E esse motor é o verbo. É o verbo que bota a energia na frase. Ele pode indicar uma ação, tipo correr, um estado, tipo ser, ou até o fenômeno da natureza, como chover. Sem um verbo, as palavras ficam ali, paradas, estáticas. Nada acontece. E dá pra gente modificar essa ação. Olha a diferença. De um lado, ela corre. Ok, é uma informação, direto ao ponto. Mas do outro, ela corre rapidamente. A palavra rapidamente é um advérbio. Ela modifica o verbo. Diz pra gente como a ação acontece. É o ajuste fino do nosso motor, a ferramenta que dá mais precisão e mais cor para a história. Beleza. Então a gente já tem os nomes e já tem as ações. E agora? Agora a gente precisa conectar tudo. Este último grupo de ferramentas é tipo a cola, os parafusos e também aquele toque final, que dá emoção, que dá personalidade. Aqui a gente tem duas ferramentas de conexão cruciais. A primeira é a preposição, tipo de ou para. Pensa nela como uma supercola. Ela gruda palavras e cria uma relação entre elas. Por exemplo, em copo de vidro, o de está ligando tudo e dizendo do que o copo é feito. A outra ferramenta é a conjunção, como e ou mas. Essa funciona mais como uma dobradiça, porque conecta ideias maiores, frases inteiras. Tipo, o sol brilhou, mas estava frio. Ela mostra a relação entre as duas ideias. Mas nem tudo é lógica, né?
A gente precisa daquele toque humano. E é aí que entra a interjeição. São palavras como olá, uau. Elas não estão ali para conectar nada. Elas estão ali para expressar. São como pequenas explosões de sentimento que dão vida, dão emoção de verdade para a nossa fala. E no fim das contas, a gente chega ao ponto principal. O objetivo de conhecer todas essas ferramentas não é virar um classificador de palavras. A ideia é entender como usar cada uma delas juntas para construir uma comunicação que seja clara, que seja eficaz e, claro, que tenha significado. E aqui está, o nosso kit completo. As 10 classes gramaticais, as nossas 10 ferramentas essenciais. Do substantivo, que dá nome, ao verbo, que dá ação, passando por todas as pecinhas que ajudam a especificar, a modificar e a conectar tudo. Com isso aqui, a gente constrói absolutamente tudo na língua portuguesa. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar um pouco. Além dessas 10 classes de palavras, que são as ferramentas que a gente consegue ver, que outras coisas, que outras ferramentas invisíveis, tipo a entonação da voz, o contexto da conversa, a gente usa todo santo dia para dar ainda mais sentido e profundidade ao que a gente diz? Fica aí a reflexão. Agradeço por acompanharem esta análise.